Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar sobre o fim da vida, né? A maioria de nós não sabe quando a gente vai morrer, mas em certos casos essa perspectiva começa a se delinear, né? Tem pacientes com doenças muito graves, por exemplo, eles podem ter uma ideia mais clara de que esse momento vai se aproximar, e quanto mais ele se aproxima, eles vão tendo mais essa noção, né, de que a morte está perto. Nessa condição, o que será que a gente pensa, né? Quem não está nessa situação deve imaginar, o que será que eu vou pensar, né? O que essas pessoas desejam e o que essas pessoas têm a nos ensinar, né? E tem uma pessoa aqui hoje que vai poder ajudar muito a gente nisso, né? É o Rodrigo Luz, é psicoterapeuta, um terapeuta do luto, especialista em luto e fim de vida, né? E ele tem uma enorme experiência em tanatologia, né? Que é como se chama o estudo da morte. E nesse estudo dele, inclui um enorme aprendizado que ele adquiriu entrevistando centenas de pessoas que estão diante da morte, né? É um conhecimento valiosíssimo sobre a alma humana, né? E também tem muitas aplicações, né? Serve muito para elaboração de modelos de cuidados paliativos, assistência psicológica, né, para esses pacientes e para os familiares deles, decisões sobre tratamentos para adotar, e também orientações para quem é o público leigo, né, comunicação com essas pessoas, né. Imagina a gente ser colocado diante de uma pessoa nesse momento, né, e com certeza a gente ia falar, eu não sei nem o que eu vou falar, porque eu não sei se eu vou ser invasivo, se eu vou tá sendo agressivo, e a gente fica ali com medo, né. Então acho que esse conhecimento é muito importante para todo mundo. Muito obrigado pela sua presença, Rodrigo. Eu que agradeço, Luiz. É curioso, né, porque você e a sua fala me levaram para uma pergunta que um aluno de medicina me fez há alguns anos atrás. Ele disse assim: será que as pessoas ao fim da vida, elas se preocupam com uma pretensa vida futura depois da morte? Ou será que elas se perguntam sobre o que existe antes da gente nascer? Eu acho que não. A minha experiência tem me mostrado que, embora essa seja uma preocupação relativamente frequente, os pensamentos mais dominantes das pessoas não é nem sobre o que elas serão ou quem elas foram, mas quem elas são agora e se sentem coerentes com seus valores. São aquelas pessoas que sentem que não há arrependimentos, de que quando elas olham para si mesmas agora, elas contemplam face a face a beleza, a glória e a paz espiritual de uma vida bem vivida. Então, Que ótimo, Rodrigo. isso para a gente começar, né? Assim, embora você tenha, né, muitos sistemas religiosos e muitas formas de tentar descrever e explicar o que acontece antes, o que acontece depois, o meu trabalho é sobre o que acontece durante. Muita gente se pergunta assim, será que tem vida depois da morte? Tem muita gente que tenta explicar isso, né? O meu trabalho consiste em mostrar e demonstrar para as pessoas que existe vida antes da morte. E mais do que isso, que existe vida até o último suspiro. Que ótimo. Rodrigo, você já deu a letra de que vai ser ótimo e você vai poder elucidar muito, né? Poucas pessoas acho que têm oportunidade, acho, e quando tem, imagino que seja vivendo, né? Com alguém próximo que esteja nessa situação. Então é muito diferente, acho que de você, que consegue ter essa experiência com muitas pessoas diferentes, né? Muitos perfis diferentes, e acho que pode ajudar todo mundo a lidar melhor com essa questão. E falando em lidar melhor com essa questão, a primeira que eu queria fazer é um pouco mais pessoal sobre você, né? O nosso primeiro episódio desse podcast, que faz uns 3 anos já, foi sobre suicídio. E aí eu escolhi fazer sobre suicídio justamente porque é um tema difícil, as pessoas fogem do assunto, né? E aí eu queria saber um pouco de você sobre isso, né? Como é que você enveredou por um assunto não muito bem quisto, digamos, né? Que é a morte. Eu digo que eu já andei pelo caminho escuro da morte na minha própria vida, porque às vezes a gente está morto enquanto a gente está vivo. E as pessoas mais incríveis que eu já conheci estavam muito vivas, mesmo morrendo. Eu já vivi alguns traumas, mas o mais importante foi o trauma do abandono e da rejeição. Esse foi um trauma extremamente duro de lidar. Então, é curioso porque eu conheço o caminho que leva até a morte. Só que, ao conhecer esse caminho, você se depara com algumas coisas, que é o seguinte: a necessidade que você tem de cuidar da sua própria dor antes de se dedicar ao cuidado da dor dos outros. Uhum. Talvez isso seja o mais ético a fazer, o mais importante a fazer nesse caminho preparatório. Você precisa aprender a se tornar exímio tecnicamente, por isso, atualizações frequentes, um esforço contínuo para se manter atualizado, estudando,
para se manter assíduo na atualização, mas existe uma coisa muito importante que a gente precisa, nesse caminho, de prover cuidados a pessoas diante do fim da vida ou pessoas em luto, é examinar o teu próprio sofrimento. Eu precisei renascer desse lugar de uma profunda vítima da vida e me tornar responsável pela minha vida. Então é um caminho existencial, eu diria. Você precisa mudar a tua posição existencial diante da vida. Sim. Para isso você precisa de duas coisas. A primeira, parar de evitar todo o sofrimento que você viveu. Tem um ditado que diz assim: tudo aquilo que você não lida na vida, cedo ou tarde vai lidar com você. Uhum. A dor da gente é assim, a gente precisa ter um espaço para entrar em contato com ela, processá-la, entrar em contato com tudo que ela tem para nos ensinar. Portanto, nós precisamos desse passo, e eu dei esse passo. O segundo passo é você descobrir que você é mais forte que ela. Você é mais forte que a dor que te lançou nesse caminho. Portanto, você é maior que ela. Você dá conta de sentir a dor, de viver a dor, mas você não é quebrado por ela. Então eu aprendi isso. Uhum. E um passo muito importante, que eu diria que é o terceiro passo, que é saber distinguir o que é a sua dor e o que é a dor dos outros. Aquilo que funciona para você pode não funcionar para os outros. Aquilo que é bom para você pode não ser bom para os outros. E, portanto, você adquire uma posição de humildade e um exercício contínuo de separar o que é seu e o que é do outro. Esse é o fundamento mais essencial, mais elementar para esse trabalho. E foi isso, esse caminho que eu fiz. Rodrigo, aí entrando nesse seu trabalho especificamente em que você faz essas entrevistas, né? Queria que você começasse a esclarecer um pouquinho como que são essas conversas, né? Eu imagino que você precise ter muita delicadeza, né? É um trabalho que envolve muita afetividade também, mas imagino que também tem uma técnica, né? Acho que não é só chegar lá e conversar o que eu quiser, como se fosse bater papo, jogar a conversa fora, né? Queria que você falasse um pouquinho, assim, o que é que guia, né, essas conversas, o que se pretende com elas, e qual é a técnica por trás, digamos, né? Se você puder dar uma elucidada na gente, né? O que é importante é o seguinte: a primeira coisa é assim, a gente entender que a gente, quando está cuidando de pessoas, quando nós estamos cuidando de pessoas gravemente enfermas ou que viveram a perda de entes queridos, nós precisamos de duas coisas. A gente precisa descobrir que a gente pode ser profundamente humano e profundamente técnico. E entender que, assim, a técnica é uma forma de amor também. Quando você estuda, se esforça por adquirir um certo saber fazer, você ama. E a segunda coisa é assim, entender a importância da presença autêntica. Porque as pessoas, quando estão muito próximas de morrer, elas entram num espaço muito privilegiado de uma consciência ampliada sobre o significado da vida. Uhum. Mas elas só vão partilhar toda a beleza, todo o horror, todo o sentido, toda a glória, mas também todo o medo e toda a falta de significado com você, se elas perceberem que você está pronto e aberto para uma conversa desse gênero, desse porte. Então é assim, elas vão dar pistas para você de que elas estão prontas para essa conversa. Elas vão falar assim: talvez eu não esteja aqui na segunda-feira. Ou talvez elas vão dizer assim para você: é possível que eu não veja o casamento do meu filho, ou é possível que eu não veja o nascimento da minha neta. E elas estão dando uma pista de que elas estão absolutamente prontas para começar uma conversa. E você precisa sempre abrir o diálogo. Isso é importante. Você precisa abrir o diálogo. Portanto, se alguém começa uma frase ou um diálogo dessa maneira, com uma frase dessas, o que é importante é que você devolva essa pergunta. Que você diga assim: Uhum. me conta um pouco mais sobre o que você está querendo dizer. Ou por que você está me fazendo essa pergunta? Uhum. Ou essa conversa, ela vai levar a gente até onde? Porque aí, quer dizer, muitas vezes essas pessoas elas precisam de um coração aberto o suficiente por onde elas possam entrar. E às vezes o coração aberto vai ser o seu. Uhum. O seu coração vai ser o espaço onde as pessoas vão entrar para poderem compartilhar o que é mais difícil, mais doloroso, mais descabido, que é o fato de que elas têm uma doença grave e que está mudando a ordem, o sentido, a direção de suas vidas. Então, assim, o que é importante que a gente saiba é que morrer
não é necessariamente uma experiência agradável. E ela também não é uma experiência que em si tem algum significado. Cada um de nós vai dar um sentido especial a essa experiência. E muitas vezes isso vai estar atravessado da maneira como a gente viveu. A maneira como a gente vive tem grande influência sobre a maneira como a gente enfrenta uma doença grave ou a finitude da nossa vida. Então, o que eu poderia dizer para você é o seguinte: talvez a técnica mais importante é a técnica de saber fazer perguntas que ampliem o diálogo, que não fechem o Uhum, diálogo. Porque muita gente diz uhum, assim: não, não fala assim, papai, não fala assim. uhum, Só que quando o papai se cala, o câncer do pulmão do papai não se cala, ele continua se multiplicando. E o papai, o corpo do papai, tem plena consciência do que está acontecendo com ele. Vamos supor, Luiz, que você esteja com uma febre. Um sintoma muito simples, né? Você tem um quadro viral e você tem uma febre. Você não percebe a mudança no seu corpo? claro. Que dirá no papai que tem um câncer de pulmão e que está com fadiga, a respiração já funciona diferente, sente um pouco de falta de ar, pode sentir dor. O corpo dele grita o que está acontecendo com ele. Ele sabe, ele percebe, mesmo que muitas vezes isso não seja nomeado. Uhum. Então eu diria que abrir o diálogo com perguntas abertas é uma forma de amor muito especial. É uma forma de amor que a gente pode oferecer para as pessoas, que é assim: eu estou aqui aberto para tudo que você quiser me dizer sobre a sua experiência. Essa abertura é que dá a confiança para que as pessoas deem o próximo passo. E aí elas começam a falar. E, Rodrigo, eu tenho uma dúvida, assim, existe assim, como você falou, né, a história de vida da pessoa conta, a doença que ela tenha, os sintomas que ela tenha, a proximidade, né, um pouco mais longa, um pouco mais próxima da morte de fato, tudo isso acho que influencia a receptividade, né, da pessoa, a essas conversas. Mas existe, assim, alguma coisa que una essas pessoas, você acha? A maioria, por exemplo, tem uma resistência a começar a falar ou pelo contrário? Eu imagino como leigo que chutaria que não, acho que as pessoas ficam um pouco mais retraídas e com dificuldade. É aquele que você dissesse, né? É muito variado ou existe uma tendência assim? Então, veja bem, nós vivemos uma cultura de silenciamento fóbico em relação à finitude. É. Então, esse silenciamento é uma construção social. As pessoas elas silenciam porque o lugar do paciente muitas vezes é o lugar da subalternidade. Sim. O lugar do paciente com uma doença grave, com raras exceções, é o lugar daquele que pacientemente deve aguardar e não o lugar do paciente daquele que padece e que precisa de apoio, né? E muitas vezes é um lugar isento do respeito à autonomia das pessoas. E essa tem sido uma luta não só minha, mas de muitas pessoas muito competentes no Brasil, pela discussão sobre o respeito à autonomia, porque o meu trabalho consiste em dar voz aos pacientes, para que eles se percebam como seres humanos com direitos. E aí é uma transformação, eu diria, né? A transformação do sujeito que sai da posição subjetiva do subalterno para que ele possa alcançar uma posição de dizer: eu sou dono da minha vida. Eu escolho sobre o meu tempo. Eu determino como vão ser as coisas. A música da vida quem diz sou eu, meu corpo, minhas regras, Sim. né? Eu imagino que Então, muitos fiquem surpresos com isso, né, você tentar resgatar isso nessas pessoas. Porque acho que até ali elas são realmente pacientes do tratamento. O que vão fazer comigo? Agora é colocar uma agulha, agora é tomar isso, agora é operar aquilo, né? sim. E aí, quer dizer, isso atravessa mudanças importantes na cultura. Por exemplo, até algumas décadas atrás, a expressão corrente era o paciente terminal. Uhum. Hoje nós não usamos essa expressão, até por recomendações da Organização Mundial de Saúde e de outros organismos importantes, porque a gente entende que terminalidade é um conceito impreciso demais. Uhum. Por exemplo, a fase terminal da demência pode demorar muitos anos, assim como a fase terminal de muitos cânceres. Sim. Então, dizer isso é muito impreciso.
nós dizemos a pessoa com uma doença grave, a pessoa com uma doença avançada. E é isso que você mesmo disse, quer dizer, uma área muito importante que foi sendo desenvolvida para o cuidado dessas pessoas com doenças graves foi a área dos cuidados paliativos, né? Sim. Que é uma criação moderna. Na verdade, já sempre houveram cuidados compassivos com as pessoas diante da morte, né? Desde a Alta Idade Média e até mesmo antes disso. Mas como um movimento organizado, esse movimento surgiu na Inglaterra, por esforço da doutora Cicely Saunders, por volta da década de 60, que quis dar voz de novo aos pacientes e cuidar deles de maneira integral, sempre se orientando pelo melhor da ciência, mas também pela melhor consciência. Então eu diria que cuidados paliativos são ciência e consciência em tempos de fundição. A gente usa os melhores recursos da ciência para aliviar os sintomas, para cuidar do paciente e da sua família, e também usamos os melhores recursos da consciência, das práticas de compaixão e de alívio do sofrimento. Cuidamos do paciente, da sua família, da sua comunidade e devolvemos a voz a todos os atores envolvidos nesse cuidado para que as pessoas recuperem o poder sobre suas vidas, sobre suas decisões e possam construir significado para esse momento tão especial da vida da maneira que fizer sentido para elas. É ótimo você falar isso, porque esse momento ele é tão especial, mas o termo paliativo ele até sai um pouco dessa área da saúde e é tido como uma coisa que não é efetiva, né? É uma coisa que, vou fazer enquanto é uma coisa que é inexorável, então vou fazer alguma coisinha aqui só para amenizar. Ele tem um pouco essa carga, né? Esse termo do paliativo. E pelo contrário, é uma área tão rica, né? Como você falou. Eu até queria voltar ao que você comentou no começo, né? As pessoas têm uma espécie de consciência ampliada nesse momento, né? Tão rico ele é, tão contra esse conceito que se tem do termo paliativo ou dessa terminalidade, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre aquilo que você falou na introdução, Rodrigo, que é muito interessante. A gente fica chutando, né? Eu acho que nesse momento as pessoas pensam isso, ou eu pensaria isso, né? Eu acho que eu vou ficar pensando num balanço da minha vida, ou vou pensar se tem vida após a morte. Você falou que as pessoas ficam muito no presente, né? Eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais isso, né? Como que as pessoas refletem sobre o momento presente delas nesse momento? Tem um grande amigo meu chamado William Breitbart. Ele é um médico psiquiatra do Memorial Cancer de Nova York, né? O Sloan Memorial Cancer de Nova York. E ele usa uma metáfora muito interessante. Ele diz, a morte é um muro. Tem uma hora que você se aproxima do muro e você não tem como atravessar ele. A única coisa que você tem que fazer é olhar para trás. Uhum. E aí, quando você olha para trás, você se dá conta do caminho que você fez. E aí, quer dizer, vai ter uma hora que você vai ultrapassar esse muro. Mas você vai precisar primeiro se deparar com o caminho que você fez. Mais do que isso, quem você se tornou seguindo esse caminho. Uhum. Então é isso que eu diria, assim, de uma trajetória existencial. Você, durante a sua vida, não foi vítima das circunstâncias. Nós somos condenados à liberdade. Portanto, nós precisamos fazer da nossa vida alguma coisa. E isso parte de um trabalho da liberdade. E aí chega um momento que é o momento em que a gente precisa prestar contas da nossa liberdade para a gente mesmo. Não vai ter ninguém que vai ter o poder de nos livrar desse momento. É um momento muito íntimo, onde a gente se confronta com quem a gente é. Então, essas preocupações sobre o passado e sobre o futuro, elas são presentes. É claro que sim. Mas elas são fruto, decorrência natural dessa preocupação primária. Quem eu sou agora, quem eu me tornei, as escolhas que eu fui fazendo, todas as escolhas que eu fui fazendo, quem eu fui me tornando a partir delas, quem eu sou, quem, ao escolher ser um determinado tipo de Rodrigo, eu abri mão de todas as outras possibilidades de ser outro Rodrigo. Então, quem eu sou? Essa é uma das preocupações mais importantes. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta que acho que pode ser delicada, não sei. Mas você acha que no seu trabalho existem pessoas que, sem a conversa com você, teriam tido um fim de vida mais tranquilo, entre aspas, em relação a essas reflexões? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro que sim. Veja, é o seguinte, quando nós falamos em fim de vida tranquilo, é importante que a gente deixe claro. Por vezes, o fim da vida é cercado de sofrimento. Sofrimento físico,
sofrimento social, sofrimento psicológico ou sofrimentos de outra natureza. Então, quer dizer, na vida existe sofrimento. Assim como o nascimento pode ser cercado de sofrimento, a vida como um todo. Mas o que eu poderia dizer é o seguinte: pessoas que honram os próprios sentimentos e estão em contato consigo mesmas têm uma grande chance de fazerem um final de vida onde elas estão mais em contato consigo mesmas. Essas pessoas têm menos chance de perder a oportunidade que a vida dá para elas todo dia de viverem uma esperança por dia. São essas pessoas que têm a possibilidade de fazerem uma escolha que elas não vão se arrepender amanhã. São pessoas que são mais fiéis às suas necessidades, mas também são mais fiéis ao seu coração. Portanto, essas pessoas elas não vão deixar para amanhã uma grande declaração de amor. Elas também não vão adiar um pedido de perdão. Elas também fazem o possível para serem o mais honestas consigo mesmas, mesmo que por vezes isso seja muito difícil. Sim. Então, quer dizer, essas pessoas, se tudo correr bem, elas vão poder, e tudo correr bem que eu digo é assim, se a vida cuidar bem delas, elas também vão poder ter uma transição, um final de vida que seja coerente com seus valores. Então, as pessoas mais em paz que eu vi morrerem, e nem todas elas precisam de apoio emocional, suporte psicossocial, as pessoas mais em paz que eu já vi falecerem são aquelas pessoas que estavam em dia consigo mesmas. O que não necessariamente implica em ausência de sofrimento. Exatamente isso que eu quis dizer. Porque a vida, Luiz, é um grande acontecimento. É uma coisa extraordinária, mas tem uma coisa sobre a dor e a delícia de ser o que se é. A vida é um pouco isso. Ela é uma sucessão de dores e delícias. A grande questão da vida é a gente não evitar nada, a gente aceitar tudo. Uma vida com significado decorre de uma vida com amor e sofrimento bem vividos. O Viktor Frankl, que é um psiquiatra judeu que ficou preso no campo de concentração, escreveu um livro que eu vou sugerir para todos. Chama Em Busca de Sentido. É um livro belíssimo sobre a esperança. Ele estava no campo e ele escreve sobre o sentido ou significado. E ele diz nesse livro: sempre que a gente busca a felicidade, ela nos escapa na vida. A felicidade é sempre um subproduto de uma vida com significado. Então, se a gente busca a felicidade antes, a gente pode não encontrá-la, ela escapa das nossas mãos. Então, o que a gente precisa fazer é buscar uma vida com significado, e isso implica aceitar tudo e viver tanto a delícia quanto a dor de ser o que se é. Se a gente faz isso, a gente está inteiro, e quando a gente está inteiro, a gente está em paz. Diante disso, Rodrigo, com esse conceito, a gente pode dizer que esse tipo de conversa é invariavelmente benéfica, né? Acho que tanto para você, né, como profissional, quanto para alguém que aprende, né, a se comunicar dessa forma, como para o paciente, né? Aí eu queria a sua avaliação, como é isso no Brasil? Assim, parece uma coisa que é tão difícil o acesso, acho que tão poucas pessoas têm oportunidade de ter, assim, com um profissional, né, como você, ou outras pessoas capacitadas, acho que muito menos com leigos, que a gente nunca pensa nesse tipo de capacitação, entre aspas. Como que é hoje em dia, assim, você acha quantas pessoas têm oportunidade, né, de ter esse benefício tão grande que a gente está falando aqui? Muito bem, essa é uma excelente pergunta. Eu diria que os cuidados paliativos no Brasil, eles estão numa fase intermediária. Há 10 anos atrás, eu diria que nós estávamos numa fase embrionária. Mas nós temos excelentes trabalhos, profissionais sendo formados todos os dias com uma qualidade técnica muito boa. A grande questão é que, para oferecer essa modalidade de cuidados, nós ainda temos poucos serviços disponíveis. E mais do que isso, nós temos uma cultura que é evitativa em relação à morte. Sim. Então, o que a gente precisa começar a fazer é uma revolução nas nossas vidas. A gente precisa, a gente mesmo, começar nas nossas famílias, entre os nossos amigos, começar a falar sobre o assunto. Ter a coragem de poder falar sobre esse assunto. Porque falar de morte é falar da vida. E é sobre a vida com significado
que a gente está falando no fim das contas? Uhum. O que vale a pena? Desde que a nossa vida é finita, o que vale a pena? Então, eu diria que no Brasil nós estamos numa fase intermediária, existe um grande trabalho promissor de várias organizações de cuidados paliativos que existem no país, do estabelecimento de leis para que essa modalidade de cuidado se torne um direito assegurado na legislação. Nós temos hoje um consenso crescente entre as sociedades científicas, acadêmicas, e a gente está vendo uma mudança na população. Aos poucos, os leigos começam a exigir direitos. Aquele hospital que ainda não tem o serviço de cuidados paliativos, é comum a gente já começar a ouvir notícias das famílias começarem a exigir que seus familiares sejam cuidados de maneira integral, que suas vontades sejam respeitadas e que tanto o paciente como a família e a comunidade possam receber o melhor cuidado possível, o melhor suporte possível durante o processo de luto e durante os desafios emocionais que as pessoas enfrentam. Então eu diria que assim, a gente está vendo uma mudança na sociedade, a gente está vendo uma mudança nas sociedades científicas, no meio acadêmico, e a gente está começando a ver uma ampliação desse diálogo, o que é muito promissor, porque há 15 anos, 10 anos atrás, esse diálogo ainda era bastante incipiente. Sim. É bom ver hoje que a gente está dando passos importantes nesse sentido. Rodrigo, eu sempre deixo um espaço para o entrevistado falar o que quiser, né, no final, mas antes disso eu tenho uma última pergunta, que é a seguinte: você já, ao longo das suas respostas, você já deu várias não diria dicas, né, mas a gente consegue sentir um pouco como que é a comunicação com pessoas que estão nessa condição, né? Mas como eu falei, eu acho que as pessoas que são colocadas mesmo diante desse contexto ficariam muito acabrunhadas, assim, não saberiam o que falar. É meio igual ao que falar para alguém que está em luto, né? A gente sempre fica muito... Não existe, assim, uma educação, né, natural para todo mundo sobre o que eu posso dizer, o que eu posso perguntar, ou para pessoas que teve parentes que se suicidaram, por exemplo, também a gente fica não sabe o que dizer, né? A gente fica paralisado. Tem alguma coisa que você possa dizer para pessoas que possam estar nessa situação com um parente, um amigo? Você dá cursos sobre isso, né? Aprofundados, né? Mas não estou falando sobre isso, né? Mas estou falando alguma coisinha que você possa dar para quem está realmente paralisado, porque eu não sei que assunto que eu lido, o que eu falo primeiro para, sei lá, meu pai, algum parente que possa estar numa situação dessas, né? A coisa mais importante é que a sua presença fale. A sua presença ali fala que você está disponível. Então é manter-se disponível. E você não precisa ter medo de se colocar disponível e de anunciar isso por meio da seguinte frase: o que você precisa? Você precisa de alguma coisa agora? Manter-se disponível, realmente disponível, e procurar saber o que as pessoas precisam é o mais importante. Porque você respeita o momento das pessoas e, ao mesmo tempo, você evita as perguntas invasivas, como o que foi que aconteceu, de que maneira as coisas aconteceram. Mas você cria uma ponte de conexão. Acho que mais do que nunca nesse mundo, nesse momento histórico, a gente precisa de conexões, de pontes de conexão e não muros entre as pessoas. Então, quer dizer, manter-se disponível e oferecer a sua mão, oferecer um apoio. Vão haver pessoas que vão precisar, eu diria, Luiz, de um apoio, vamos dizer, da organização do lar. Então, por exemplo, eu já vi enlutados dizerem assim: eu só precisava de vir alguém aqui que trouxesse uma comida ou lavasse a louça. Vão haver pessoas que vão precisar de apoio emocional. Elas vão precisar de alguém que possa ficar com elas enquanto elas estão no momento, na experiência do zigue-zague do processo de luto. Sim. O luto é uma experiência avassaladora em termos emocionais. Eu diria que o luto é um processo de construir significado depois de um rompimento de um vínculo. E o luto não tem fim, Luiz. O luto, propriamente dito, não tem um final. Sim. O luto é uma experiência que eu vou fazer a vida inteira. Mas o luto não é composto só de tristeza e saudade. Existem uma série de componentes que envolvem o processo de luto. E o que é esperado, Luiz,
é que o luto ele seja como um útero de mulher. O útero ele contrai e expande. Uhum. O luto ele é mais ou menos isso. Quando ele vai dar à luz a uma nova vida, o útero ele contrai e expande. O luto é assim também. A nossa experiência emocional, a gente vive dor, saudade, imagens do falecido que vem à nossa memória, memórias muito intensas, experiências emocionais, existenciais, sociais muito intensas, e a gente contrai na dor. E logo depois o enlutado ele já está bem, ele já se dedica a novas tarefas, ele já vai se dedicar a fazer novos vínculos, a pensar sobre o futuro, a reorganizar sua rotina. E ele fica nesse ida e vinda do útero, Uhum. no seu cotidiano. Sim. Então vai ter momentos de dor e vai ter momentos de não dor. Só que diferente da mulher cujo útero está fazendo o trabalho de parto, que vai dar luz a uma vida de um terceiro, no luto, quem renasce é você. Uhum. E nesse trabalho, a mulher, muitas vezes, ela vai precisar de ajuda. Ela precisa de alguém, quando o trabalho de útero dela está fazendo, o movimento do nascimento, ela precisa de alguém que aperte a mão, ela precisa de alguém que lembre ela que ela tem força. Muitas vezes ela precisa de alguém para passar alguma coisa na testa dela. Ela precisa de alguém para ajudá-la a ter esperança. A pessoa em luto, ela vai contrair e expandir nesse trabalho de entrar em contato com a dor e de estar sem a dor. Porque assim você vai fazendo um processo de aprendizado. Você vai aprendendo a viver de novo. Quem vai atravessar esse útero vai ser um novo você do outro lado. E aí, quer dizer, a dor, ela tende a cicatrizar. Ela vai diminuindo de tamanho. E você vai ficando maior que ela. Você vai vendo que você não é a dor. Você tem dor. Até que você vai visitando essa dor menos na vida. Mas ela continua ali. Teve uma pessoa em luto que me disse uma vez: eu aprendi que eu não era a dor e também aprendi a colocar a dor para sentar. Antes ela não sentava, eu aprendi a colocá-la para sentar. Uhum. E aí, de vez em quando, ela volta, mas você já vai ter desenvolvido musculatura para entender que ela não te derruba. Uhum. Então, o processo de luto é isso, é um processo de dar significado, de construir significados para a vida inteira. E de que nós vamos ter que aprender a viver com essa falta, com essa ausência a vida inteira. E eu diria, entendendo o que as pessoas em luto vivem, o que eu poderia dizer para você? Coloque-se disponível. Como a mulher grávida que precisa de ajuda e que está dando luz a uma nova vida, entenda que essa pessoa está dando luz a uma nova pessoa, a um novo si mesmo, a uma construção de uma nova identidade. Portanto, mantenha-se disponível e cheque. Você precisa de ajuda? Do que você precisa? Coloque-se disponível e se conecte. A conexão faz com que o enlutado não se sinta desconectado do mundo. E outra coisa que eu diria, não subestime ou tente diminuir o significado dos sentimentos do enlutado. Uhum. Então, assim, frases como você ainda está assim, ou você é muito nova, ou a pessoa morta não gostaria de te ver chorando, ou todas essas frases, elas criam desconexão. A conexão que você precisa criar é assim: eu nem imagino o que você está vivendo, eu posso te ajudar de algum jeito? Ou eu estou vendo que está sendo muito difícil para você, tem alguma coisa que eu posso fazer para aliviar o seu caminho? Eu estou aqui para você. Às vezes só um eu estou aqui para você é um ombro que você oferece. Só essa última resposta já foi um curso, praticamente, Rodrigo. As pessoas, quando a gente ouve, as que estão em luto, elas ressentem, né? Elas perguntam muito quando isso vai passar, né? É uma frase muito recorrente. E só isso de você falar, né, que não é um luto, é para sempre, né? O luto é para sempre, mas não será só dor Sim. ou só sofrimento. Uhum. Caso seja só dor ou só sofrimento o tempo todo, se essas pessoas estiverem muito inviabilizadas no seu funcionamento diário, seja pela intensidade ou a frequência dessa experiência, ou pela sua rigidez, né? Nós sugerimos que essa pessoa procure ajuda especializada. Sim. Mas entendendo que, assim, o luto propriamente dito, o luto normal, esse trabalho de se adaptar a uma nova vida, que envolve também a alegria, o contentamento, a paz, o alívio. O luto não é só dor ou sofrimento. Uhum. É isso, ele é tanto o movimento de expandir como de contrair do útero. Sim. O luto é esses dois movimentos. Então, enquanto tiver um processo de luto onde eu possa entrar em contato com a dor, mas também onde eu possa entrar em contato com a vida,
Enquanto esse movimento dual estiver acontecendo, tá tudo certo. Sim. É a maioria das experiências dos enlutados. E é importante que eles saibam que esse movimento de ir e voltar é normal. Não tem nada de errado com ele. Legal. Rodrigo, eu deixo sempre um espaço para o convidado dizer o que quiser, né? Às vezes nenhuma pergunta abriu a oportunidade para você falar algo que você acha essencial ou você tem algo que você considera importante. E aí eu deixo esse espaço para você, né? Fica à vontade. Uma mensagem final para quem está ouvindo. O que eu posso dizer para você agora é o seguinte, é que você que procurou esse tema, né, e que está ouvindo essa entrevista sobre esse tema, é possível que você esteja vivendo um momento muito difícil na sua vida, ou que você já viveu, e essa entrevista trouxe de volta tudo isso que você já viveu, ou alguma coisa que você viverá um dia. Esse é o tipo de entrevista, eu diria, que ele serve tanto para o passado, como para o presente, ou às vezes para o futuro. Então, o que eu posso dizer para você que nos ouve agora é o seguinte: entenda que a sua dor, ela é um território sagrado e que você tem o direito de vivê-la. Nós vivemos uma cultura decorrente do movimento do imperialismo. Houveram imperialistas que vieram ao Brasil e destruíram as culturas nativas. Tentam fazer com os enlutados a mesma coisa, uma espécie de imperialismo psicológico, de indivíduos que tentam dizer o que é o normal ou que tentam impor às pessoas um único jeito de viver o luto. Não existe um único jeito de viver o luto. O luto se recusa a seguir protocolos. Não há esqueminhas simplificados sobre luto. O luto não segue nenhum desses esqueminhas. O luto é um processo existencial muito relevante, mas também biológico, cultural, social, psicológico, e ele atravessa uma série de fatores. Viver com uma doença grave também não existe um protocolo de como viver, mas o que é importante, e eu digo tanto para as pessoas que têm doenças graves ou para os seus cuidadores, ou para os enlutados e seus cuidadores e a comunidade, abra o seu coração para entrar em contato com todos os sentimentos do mundo. Saiba que não tem nada de que precise ser consertado no que você sente. E se tiver muito difícil, procure ajuda adicional. Vale a pena. E outra coisa que eu teria a dizer para você, a maneira como você está enfrentando o seu luto também não precisa de correção ou de reparo. O que é importante é que, às vezes, você possa, ao procurar ajuda adicional, aprender outras estratégias de enfrentamento. O luto é como se ele fosse uma tonelada. Imagine que você pode ter poucos músculos para carregar uma tonelada. O grande trabalho que você fará na sua vida é o de aprender a desenvolver musculatura para carregar aquela uma tonelada. E se você chegou até o final da nossa conversa hoje, eu acho que você precisa confiar em si mesmo, ter esperança em si, e saber que você vai desenvolver condições para carregar aquela uma tonelada. E de que, talvez, quem sabe, a minha voz, a nossa voz, tanto minha como do Luiz, seguirá com você e você vai conseguir fazer essa travessia com forças renovadas. Com certeza, Rodrigo. Muito obrigado. Cada resposta sua e essa mensagem final, então, com certeza vão ajudar nessa musculatura psíquica. Eu acho interessante que é um tema tão tabu ainda, né? Mas é incrível como, às vezes, algumas frases parece que trazem, é diferente da musculatura física, né, músculo mesmo. Algumas coisas falam, nossa, eu ouço às vezes uma frasezinha que parece que cria uma musculatura psíquica que não é compatível ao que eu conseguiria criar em tão pouco tempo, uma musculatura do bíceps, por exemplo, né? Isso. Que ótimo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pela sua presença. Espero ter você de novo aqui para outros assuntos. Eu que agradeço, Luiz. Um grande abraço, meu querido. E um grande abraço no seu coração partido, querido ouvinte. Obrigado, gente, por terem ouvido mais esse Entre Mentes. Como eu falei aí no final, eu realmente acredito nisso, né? Acho que essa área de saúde mental, por um lado, a gente enfrenta muito tabu, muita resistência para falar sobre, né? Mas parece até que para compensar, né? Por um outro lado, às vezes tem poucas coisas que a gente ouve e já dão, assim, um ganho, né? Na forma da gente enfrentar alguns problemas psíquicos. Como isso que o Rodrigo falou, né? Sobre o luto.
Muitos enlutados a gente vê que tem essa ânsia por saber quando vai passar, né, essa dor tão intensa. Será que vai passar? Quanto tempo vai durar? E aí só essa outra visão, né, de que não vai terminar, na verdade, mas com uma concepção que não é, né, dando ideia de que vai ser esse sofrimento para sempre, dá uma outra visão, né? E em poucas frases a gente vê que muda a perspectiva e é capaz de melhorar muito, né, o nosso emocional. Então vale muito a pena sempre a gente procurar cuidar da nossa saúde mental, que vale a pena, às vezes, com pequenas coisas, dando todo esse ganho aí pra gente. Obrigado, gente. Até o próximo.